Uma palavra simples, breve, mas que possa produzir algo em nós, alguma mudança, alguma transformação, que possa produzir em nós algo que possa glorificar o nome do Senhor e a gente seja diferente, saia diferente de alguma forma. Eu queria, em Lucas capítulo 15, a irmã Eunice, com este hino, com este cântico que ela trouxe aqui para nós, vem muito a calhar com o que eu gostaria de conversar aqui com os irmãos nesta noite, em Lucas 15. Lucas 15, nós sabemos que Jesus conta 3 parábolas de 3 perdas. São 3 perdas: a ovelha que se perde, o filho que se perde e a dracma que se perde. São 3 coisas que se perdem em Lucas 15. E uma delas, que é o que nós vamos mencionar, é o que tem a ver com o tema do mês, acolhidos no aprisco do bom pastor. Fala da ovelha que se perde, esta ovelhinha que se perde. Vamos ler Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria ou de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Até aí, obrigado, irmão Irineu. Vamos orar mais um pouquinho? Feche os seus olhos, baixe tua cabeça em reverência à presença poderosa, maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Querido Deus, Pai, nós aqui estamos diante da tua palavra, para refletir sobre ela. Eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas, coisas poderosas, coisas grandiosas para revelar, para falar ao nosso coração, porque o Senhor deseja que haja sempre transformações, mudança de mente, mudança de comportamento, de caráter. Eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para mostrar a nós, porque clamamos ao Senhor, e a tua palavra nos diz: se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor se manifesta, e o Senhor revela coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos ainda, que nós não sabemos ainda. Mas, ó Deus, fale conosco, trata com cada um de nós, e aqueles que estão nos assistindo também pela internet, sejam impactados pelo poder transformador da tua palavra. Assim seja, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Queridos, eu encontrei uma vez uma frase, essas frases de internet, e eu achei muito interessante. Essa frase dizia assim: eu achava um exagero Jesus deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu. Eu achava um exagero, até que um dia ele veio atrás de mim. Isso é maravilhoso. Mesmo quando parece que o pastor está focado numa única ovelha, aquela ovelha que se perdeu, para resgatar esta única ovelha perdida, mas ele continua cuidando, ele continua mantendo as 99 seguras, protegidas, mesmo que seja no deserto. Mas o foco da parábola não são as 99. O foco da parábola é mostrar o cuidado, o carinho do Senhor, do pastor, do bom pastor, em resgatar esta única ovelha que se perde.
Então ele não faz questão de dar muitos detalhes, o foco não é as 99, mas esta única que se perde. E o motivo desta parábola, se você for analisar, é a murmuração dos fariseus e dos escribas que questionam, né? Este recebe, se o irmão Ireneu puder colocar para nós lá o primeiro versículo que nós lemos, versículo 2, ele diz assim: e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe, este acolhe pecadores e come com eles. Este era o motivo de Jesus contar essa parábola, porque ele ouviu essa murmuração dos fariseus. Eles murmuravam, e por conta disso Jesus então propõe esta parábola tão conhecida, tão cantada. Tem o hino, né, que nós cantamos, eram 100 ovelhas, e foi por conta desta murmuração é que Jesus propõe esta parábola. Este recebe, este acolhe pecadores e come com ele. Essa murmuração é a murmuração que nós ainda ouvimos de religiosos, de pessoas que se julgam autossuficientes, são autojustificados, né, por conta própria, e acham que ninguém mais merece o favor de Deus, ninguém mais merece a graça de Deus, ninguém mais merece a salvação do Senhor. Está fechado. Então esses são os que murmuram dizendo: esse aí come com pecadores, esse aí recebe, esse aí acolhe pecadores. Mas é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar o que estava perdido. Isto é o que Jesus veio fazer. E aí ele pergunta: Jesus, qual dentre vós? Quem dentre vocês? Quando ele pergunta qual dentre vós, aqui Jesus está desafiando aqueles religiosos. Ele está sugerindo que se um deles tivesse 100 ovelhas e uma viesse a se perder, uma delas se perdesse, o que é que ele faria? Ele propõe esse questionamento, essa reflexão para aqueles religiosos. Se vocês tivessem, qualquer um de vocês, qual dentre vós? Esta é a pergunta de Jesus. Qual dentre vós? Jesus está desafiando aqueles homens a reconhecer que eles têm a mesma necessidade da misericórdia, da compaixão. Eles também têm a mesma necessidade de que alguém se compadeça por eles. Mas infelizmente a sua religiosidade está tão aguçada que eles não conseguem enxergar. Eles só se apoiam na sua autojustiça, na sua autossuficiência. E esse é o mal de muitas pessoas. E infelizmente esses fariseus, escribas desta época são a representação de, infelizmente, muitas pessoas dentro das igrejas hoje, cristãs, igrejas evangélicas. Há pessoas assim que se consideram, mas o que Jesus leva eles a se questionarem é acerca da sua própria necessidade. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se uma se perder, você não corre atrás dela, não deixa as 99 e vai atrás dela? Qual de vocês não faria? Qual de vocês? Mas Jesus nos mostra nesta parábola alguns valores que eu queria conversar com os irmãos aqui nesta noite. O primeiro valor que a gente vê aqui é quando a gente lê que ele vai em busca da que se perdeu. Este valor eu denomino como pessoalidade. É um grande valor
espiritual. É um grande princípio, pessoalidade. Você consegue imaginar o nosso Jesus, você consegue imaginar o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos tratando de modo pessoal, íntimo, único. E é isso que fala a pessoalidade. Jesus está ensinando que o amor dele por nós, o amor dele por cada um de nós, por cada pessoa, individualmente, pessoalmente, é tão grande, mas é tão grande que ele estaria disposto a morrer na cruz para resgatar apenas uma pessoa. Apenas uma pessoa. Jesus, eu acredito que se houvesse apenas uma pessoa no mundo necessitando de salvação, ele morreria por esta única pessoa. Aliás, ele morreu de forma pessoal por mim e por você. O relacionamento do pastor com as suas ovelhas é pessoal. Em João 10:3 diz que Jesus, o bom pastor, chama as suas ovelhas pelo nome. Então é pessoal, então ele conhece o meu nome, então ele conhece o teu nome, ele chama você pelo nome. Aliás, ele chamou você pelo nome. Quando ele te chamou para ser salvo, para conhecê-lo, quando ele te chamou para andar com ele, para segui-lo, ele te chamou pelo nome. Se você não sabia, ele te chamou pelo nome, porque foi pessoal. Ele chamou de forma pessoal, íntima. O Narciso, me segue. O André, me segue. O Pedro, me segue. Ele me chamou. Ele conhece o meu nome. Ele conhece o teu nome. Então ele se relaciona conosco de forma pessoal. Então isso que eu gostaria que você pensasse, esse primeiro valor do reino de Deus, ele te trata de forma pessoal. Isso que eu queria que você pensasse, não apenas de forma coletiva também, como igreja, como nação, como povo, como etnia, como raça, sim, mas também de forma pessoal. Amém? De forma íntima. Quando você entra no teu quarto, ele se relaciona de forma pessoal com você em oração. Ele vai em busca da que se perdeu. Ele não manda ninguém ir no lugar dele. Poderia mandar um auxiliar, um ajudante, alguém que estivesse ali, né, ajudando ele, mas ele vai pessoalmente. Ele não manda ninguém. Ele mesmo vai atrás da que se perdeu. Este é um cuidado pessoal. Este é um relacionamento pessoal, intimidade. Então, pense nisso. Primeiro valor nesta parábola, ele vai atrás de você pessoalmente. Ele vai atrás do seu marido, ele vai atrás da sua esposa, ele vai atrás do seu filho. Se alguém se perde, ele vai atrás de forma pessoal. De forma pessoal. Depois a gente vê, achando-a, põe-na sobre os ombros. Quando a encontra, põe-na sobre os seus ombros. Então ele põe, quando ele encontra, quando ele acha esta ovelhinha, ele põe ela sobre os ombros. E o que isso fala para mim? Qual é o valor que isso tem para mim? Proximidade, intimidade. Proximidade, intimidade. Ele põe ela sobre os ombros, os seus ombros. Quando Jesus encontra a ovelha,
Ele não sai arrastando aquela ovelha pela orelha e pelo caminho de volta. Agora você vai embora, vamos voltar para casa agora de volta, sua teimosa, né? Vamos voltar para casa agora, sua desobediente, sua rebelde. Sai arrastando a ovelha pelo caminho de volta, bravo, nervoso. Não. Ele coloca ela nos ombros. Ele põe ela sobre os seus ombros. Veja só, meus irmãos, a disposição do pastor em suportar o peso da ovelha que se perdeu até o caminho de volta para o rebanho. Está disposto a carregar o peso. Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou, Ele carregou o nosso pecado, o peso, tudo, Ele carrega. Ele está disposto a nos carregar no colo, Ele está disposto. O que isso fala para mim é o amor de Deus, é o amor de Jesus. Em querer se aproximar, em querer essa proximidade, em querer essa intimidade conosco. Então veja que coisa maravilhosa. Primeiramente, a gente vê aí a pessoalidade. Nos trata de forma pessoal, única, individual. É você. É você. Depois ele se aproxima, ele carrega a gente nos ombros, coloca a gente nos ombros, está disposto a levar o nosso peso, a suportar o nosso peso. Para ele, o que é isso, né? Mas metaforicamente é isso. O pastor estava disposto a carregar o peso da ovelhinha até encontrar o rebanho, até ser restaurada ao rebanho novamente. Amém? E o terceiro valor que eu vejo é quando ele diz que ele estava cheio de alegria. Quando ele a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. É um grande valor. Eu quero falar sobre a celebração e júbilo da restauração. O júbilo, a celebração no acolhimento, no aconchego. Quando coloca sobre os seus ombros, ele se enche de alegria, ele se enche de júbilo. Olha só que coisa maravilhosa. A parábola não dá detalhes sobre qual era o estado dessa ovelha da parábola, quando ela foi encontrada, né? Mas a gente pode imaginar um pouquinho, a gente pode especular um pouquinho e usar um pouquinho a imaginação de como é, ou qual é o estado de uma ovelha que está perdida. Vamos imaginar um pouquinho, como é que será que é um estado de uma ovelha que se perdeu do rebanho? Como será que é? Será que ela estava cansada? Exausta? Devia estar, né? Tentando encontrar o caminho de volta, devia estar muito cansada. Será que ela estava com medo, apavorada? Será que ela estava ferida, machucada? Algum predador, algum bicho? Ou ela caiu? Ou ela... Como será? Será que ela estava machucada? Será que ela estava ferida? Qual que será que era o estado daquela ovelha? Será que ela estava com fome? Bem provável, né? Geralmente são essas condições em que uma ovelha perdida se encontra. Ferida, com fome, machucada, exausta, cansada, com medo, apavorada, acuada. Já viu aqueles cachorrinhos, quando você encontra alguns cachorrinhos, né, que estão judiados, estão maltratados, eles estão acuados, né? Eles ficam acuados.
E assim é o estado de uma ovelha, assim é o estado de uma pessoa que se afasta do rebanho, assim é o estado de uma pessoa que se afasta de Cristo, assim é o estado de uma pessoa que se afasta da palavra de Deus, está acuada, com medo, está apavorada, está com fome, está com frio, está com todas essas condições. E quando a gente está afastado, a gente está assim, a gente fica assim. Quando nós nos afastamos do rebanho, nós ficamos arredios. Mas aí o pastor pega ela sobre os seus ombros, coloca ela sobre os seus ombros e mansamente conduz até o rebanho de volta. Pode ser que esse era o estado daquela ovelha, como ela se encontrava. Mas uma coisa muito interessante que a parábola nos conta, meus irmãos, é que quando o pastor encontra aquela ovelha e põe ela sobre os seus ombros, ele se enche de alegria, ele se alegra, o pastor celebra, o pastor dá uma festa, o pastor convida os amigos para festejar com ele. O pastor, vamos lá, vamos, que eu encontrei a ovelha perdida. Nas parábolas de Lucas capítulo 15, sempre que é encontrado a ovelha, quando é encontrado o menino, o jovem, quando é encontrado a dracma, sempre há festa. Tudo aquilo que é encontrado é motivo de celebração. Tudo aquilo que é resgatado é motivo de festejar, de celebrar. Então, se alguém está sendo restaurado, a comunhão de Cristo, a comunhão com a igreja, a comunhão com o povo de Deus, há motivo de festa, é motivo de celebração. Por isso que então eu queria denominar esta noite, essa nossa reflexão de a celebração do acolhimento, a celebração do acolhimento. Esta ovelha, nesta parábola, esta ovelha foi resgatada e teve festa. Então, meus irmãos, Jesus nos resgata e nos acolhe no seu aprisco de uma forma pessoal. Ele conhece cada um de nós, Ele nos chama pelo nome. O bom pastor nos chama para um relacionamento de intimidade, pessoalidade. Amém? Que eu e você possamos ter esse relacionamento com Ele, intimidade com Ele, essa pessoalidade com Ele, a ponto de você falar, eu conheço o meu pastor. Jesus disse isso, as minhas ovelhas me conhecem, eu conheço elas, elas me conhecem, eu chamo elas pelo nome. Você conhece o seu pastor? Você conhece o seu pastor? O bom pastor, o pastor supremo, Jesus. Você conhece Jesus? É o que a parábola está me dizendo nesta noite. É se permitir ser acolhido de forma pessoal e festejar junto com o bom pastor. Cada vez que nós somos trazidos de volta à comunhão, quando pisamos na bola e o nosso Senhor nos traz de volta à comunhão, nos restaura, tira o carrapicho, cura a ferida, é motivo de festa. Jesus se alegra com a nossa salvação, Jesus sempre se alegra com a nossa restauração, com a nossa libertação. Ele faz festa, Ele celebra a nossa restauração. Que Deus te abençoe, Deus abençoe cada um dos irmãos, que esta palavra simples, mas que possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Amém? Essas três verdades, essas três lições, podemos dizer, né? Esses três valores possam fazer parte da nossa vida e a gente possa experimentar isso, o acolhimento, o abraço do bom pastor.
Amém? É como o texto aqui está dizendo assim, ele nos leva, ele carrega os cordeirinhos no seio, ele carrega, ele põe no peito assim, porque aqui a gente encontra acolhimento, a gente encontra, a gente está bem perto do seu coração, a gente encontra vínculo, a gente encontra conexão, a gente encontra intimidade. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.